Boa tarde, queridos e queridas ouvintes da Rádio Três Rios. É com o coração vibrando em gratidão que iniciamos mais um programa Uma Razão para Viver, uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Agradecemos a toda a equipe da rádio por ceder esse espaço para que possamos colocar nas ondas do rádio esse belo programa que visa levar consolo e alegria a todos os corações. Também quero agradecer a cada um de você que está aí sintonizando nesse programa agora. Aqui quem fala é Diogo da Mata. E o nosso objetivo hoje é mergulhar nas águas profundas do autoconhecimento. Muitas vezes esperamos datas festivas para promover mudanças, seja o aniversário, seja o final do ano, aquelas promessas do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, ou um dia logo após o nosso aniversário. Mas a doutrina espírita nos ensina que a verdadeira renovação acontece no coração, independente do calendário. Hoje, o tema do nosso programa é o despertar do espírito, a continuidade da evolução no agora. Que a luz do Consolador prometido ilumine nossa jornada de hoje. Estamos aí, finalizando o mês de fevereiro, quando o ano parece finalmente engrenar, Aquela velha história do brasileiro de começar após o carnaval. Então estamos aí num período pós-carnaval, terminando o mês de fevereiro e iniciando o mês de março. Então vamos lembrar que a verdadeira renovação não depende de data, mas sim de atitudes. Lá no livro Agenda Cristã, psicografia de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz, posso apresentar o seguinte trecho muito importante para a reflexão do programa de hoje. A cada dia que surge, a vida se renova, oferecendo-nos a oportunidade nova de aprender, servir e amar. Então, após a leitura desse pequeno trecho dessa obra espírita, vamos desenvolver o nosso programa. Vamos começar trazendo uma história para que possamos pensar, refletirmos juntos. Quero que você feche os seus olhos por um instante e imagine um homem chamado Ismael. Ismael era um artesão de relógios de mão cheia, aquele talento nato. Mas em sua vida pessoal, ele era um homem amargo, aquele homem fechado, de poucos amigos, que não tem a intenção de agradar muitas pessoas. Ele vivia de olho no relógio da parede, reclamando que o tempo o roubava. Não tenho tempo para ser feliz, dizia ele. Quando eu terminar de pagar minhas dívidas, eu vou descansar. Quando os meus filhos crescerem, eu vou dedicar ao centro espírita, a uma obra de caridade. Quando o ano que vem chegar, eu serei alguém melhor. Ismael estava sempre projetando a vida para o futuro que nunca chegava. Certa noite, após um dia cansativo de trabalho, Ismael adormeceu sobre a sua bancada. De tão cansado pelo trabalho, acabou adormecendo. Em um sonho vívido, ele se viu caminhando por uma névoa clara, até chegar numa sala vasta, cujas paredes eram feitas de pura luz. No centro, um senhor de olhar sereno e cabelos brancos.
um mentor espiritual polia naquele momento uma peça de cristal. Ismael, curioso, perguntou: Onde estou? Que lugar é este onde o tempo parece não correr? O mentor espiritual sorriu. Ele entregou um objeto. Era uma ampulheta, um relógio de areia, mas com uma estranheza fascinante. A areia não caía da parte de cima para baixo. Ela subia, grão por grão. Desafiando a gravidade, a areia flutuava para o topo. Senhor, seu relógio está quebrado, disse Ismael. A areia deveria descer, marcando o fim de tudo. O mentor, de forma serena, tocou o ombro de Ismael e explicou: Ismael, na terra, vocês contam o tempo como algo que acaba. Por isso vivem angustiados. Aqui, mostramos a verdade da alma. Este é o relógio da evolução. Cada grão de areia que sobe representa um minuto da sua vida que você agiu com amor, em que você perdoou uma ofensa, em que você dominou sua raiva ou estendeu a mão para alguém. Se você passa o dia inteiro reclamando, a areia para de subir. Se você guarda mágoa, o vidro escurece. O tempo não passa para o espírito, Ismael. O tempo é conquistado através do progresso. Ismael olhou para sua própria ampulheta e viu que havia pouquíssima areia no topo. Ele sentiu um aperto no peito ao perceber que passava anos gastando tempo, mas sem conquistar a evolução. Ele acordou com o som do despertador. Era uma manhã comum de fevereiro, mas Ismael não era mais o mesmo. Ele percebeu que a vida não é o tempo que o relógio marca, mas a luz que a gente coloca em cada hora. Deixo para vocês, queridos ouvintes, queridas ouvintes, 3 perguntas importantes. E você, meu amigo? Como está sua ampulheta espiritual hoje? Sua areia está subindo ou está estagnada na reclamação? O seu vidro da ampulheta, daquele cristal, está claro ou está escurecido? Que pontos importantes para que possamos refletir. Seguimos com o nosso programa, né? Falamos do tempo, da importância de como empregá-lo, como valorizar. Então, o tempo, seguindo para o próximo tópico, como educador, né? E essa ligação do tempo com a lei do progresso. O tempo como recurso da misericórdia divina. O tempo não é um mero marcador biológico ou uma contagem de dias sob a lente espírita. Ele é um instrumento fundamental da misericórdia divina. Como nos recorda o Espírito de Emmanuel, com a seguinte frase: o tempo é o nosso mestre silencioso, que retifica o erro e consolida o acerto. O tempo não passa apenas para nós, ele trabalha por nós. E em cima desse ponto de vista do tempo, vamos trazer 2 pontos de reflexão. Primeiro, a caridade das horas. O tempo é a caridade de Deus que nos permite aprender no nosso
nosso próprio ritmo, sem sermos esmagados pela verdade de uma vez só. Então, o tempo é o tempo de cada um, no nosso próprio ritmo. É o amortecedor necessário para que a alma processe a luz sem cegar-se, sem de forma bruta nos expor a uma verdade que não estamos ainda no tempo de aprender. Então, o tempo é essa caridade que nos é dada. E o segundo ponto de vista, o intervalo educativo. Entre o átomo pequenininho que origina tudo, ao anjo, existe uma sucessão de hora, uma sequência de eventos. Sem esse intervalo existencial, o espírito não teria como digerir a imensidão do conhecimento universal. Continuando, agora ligando a lei do progresso, que está ligada ao tempo, já que estamos aqui para evoluir. A lei do progresso e o tempo do espírito. Fomos criados simples e ignorantes. Já está lá no Livro dos Espíritos, na questão 115, já que já foi tantas vezes repetida, né? Estamos vindo na simplicidade da ignorância. Se o nosso destino, nosso ponto final é a perfeição, o tempo é o espaço onde essa transformação ocorre. Por isso, devemos sempre valorizar a reencarnação. As vidas sucessivas são a prova máxima da paciência divina. O tempo das reencarnações nos permite apagar as dores agudas da culpa e transformá-las em cicatrizes da existência e sabedoria. Também, quando falamos de tempo, de período de se aprimorar, de aplicar o bem, quando vamos medir o tempo, assim como Ismael lá na história, tomado às vezes pela uma angústia, dominado pelo trabalho, é uma coisa também muito presente na nossa sociedade, né? A nossa ansiedade, a nossa angústia, nossa apreensão pelo tempo futuro, né? A nossa sociedade humana busca curas imediatas e iluminações súbitas. Mas a doutrina espírita nos ensina que o espírito não dá saltos. A nossa evolução não dá saltos. A evolução é um processo contínuo e incessante. E também em cima desse ponto, né, falando desse combate à ansiedade, é importante deixarmos dois pontos importantes. A resignação dinâmica e a ilusão do adiantamento. Vamos nos dedicar primeiro a essa resignação dinâmica. A paciência não deve ser confundida com uma aceitação passiva. Ela é uma resignação dinâmica. Saber esperar o fruto enquanto cuidamos da semente sob o sol e a chuva. É o esforço constante no presente, confiando no amparo do futuro. Então, essa resignação dinâmica não é simplesmente esperar, mas é esperar cuidando da semente, cuidando do que estamos plantando, confiando lá na frente, na nossa colheita, no amparo futuro da nossa colheita, quando, logicamente, cultivamos, plantamos sementes boas. E o segundo tópico levantado foi a ilusão do adiantamento. Frequentemente, transferimos nossa melhora para a próxima vida, assim como Ismael fazia na história. Próximo ano, no próximo dia, quando eu aposentar, quando os meus filhos formarem na faculdade, saírem de casa. Então, frequentemente, transformamos nossa melhora para a próxima vida. No entanto, o despertar é a percepção de que a imortalidade já começou. O amanhã espiritual é o reflexo direto da vibração que sustentamos hoje.
Indo para um próximo ponto importante quando refletimos sobre o tempo, né? O despertar da consciência. Não importa também termos um tempo muito longo e não termos o despertar da consciência. Muitas vezes reclamamos da falta de tempo, mas nos falta a disciplina de usá-lo para a educação espiritual, assim como utilizamos para outras necessidades, né, do trabalho, da nossa dedicação à família e a seu crescimento espiritual. E a sua ampulheta, como está a areia da sua ampulheta? Matar o tempo com a maledicência, o ócio, o excesso de preocupações mundanas é, na verdade, retardar o nosso próprio despertar. É sempre importante, quando falamos do tempo, nos concentrar no agora, no tempo presente. O passado é o campo de reflexão onde extraímos a lição, onde devemos aprender. O futuro é meta, onde depositamos a nossa esperança. Mas o presente é o único ponto de poder. É no agora que a lei da causa e efeito pode ser alterada através de mudanças de conduta. É fácil também a compreensão quando pensamos na folha em branco. O tempo de hoje é sua folha em branco, como Chico Xavier nos lembrava com a frase: tudo passa. As dores são transitórias, mas o tesouro do tempo bem vivido, as virtudes conquistadas é eterno. Para encerrar essa parte, né, que trazemos o tempo para a reflexão, vamos tentar realizar a seguinte linha de raciocínio referente ao tempo, né, o patrimônio que o tempo não consome, né, o que podemos construir nesse tempo que não será consumido. O despertar do espírito consiste em compreender que a cada minuto é uma oportunidade de serviço e aprendizado. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos espíritos imortais vivendo uma experiência humana delimitada pelo tempo. Deixo um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel como advertência. O tempo é o patrimônio que o Criador nos concede, a fim de que, por intermédio dele, venhamos a conquistar os valores do espírito, que o tempo não consome. Então, nessa parte do programa, discutimos, né, aprendemos a importância e o uso inteligente do tempo, né, de aplicar o tempo de maneira que vai nos acrescentando valores, que vai contribuindo para a nossa evolução. E como estamos aqui sendo embasados pela doutrina espírita, tendo como base, é importante também trazermos outro, quando falamos de mudança, de tempo de aprendizado, falamos também que há outro ponto que nos ensina, né? Que é a dor, né? Como um fermento. Assim como o tempo deve ser utilizado para aprendermos, a dor também nos ensina. Então vamos casando essas engrenagens nesse todo esse processo espiritual. É importante destacar que o Espiritismo nos retira do papel de vítimas do destino. Se a dor é um alerta, o sofrimento prolongado muitas vezes é a nossa resistência em mudar a rota. O espírito não sofre por fatalidade, mas por necessidade de aprendizado. Enquanto a dor e o impacto do reajuste, o consolo espírita é intelectual e moral. Ele nos explica o porquê, permitindo que a mente se acalme, que o coração possa aprender. Para enriquecer esse ponto, vale citar que a maior parte das aflições
nasce da imprevidência, do orgulho e do egoísmo, praticados na vida presente. Se o passado explica o presente, é o presente que determina o futuro. O despertar do espírito ocorre quando paramos de questionar por que isso acontece comigo e passamos a perguntar para que isso está acontecendo. Quando mudamos essa frase que é comum no nosso tropeçar, nas dores da nossa existência, né? Questionamento, às vezes brigando com Deus, por que isso está acontecendo comigo, com a minha família, no meu lar. O Espiritismo, dentro da sua racionalidade, trazendo a fé e a razão para a construção da doutrina, muda essa pergunta para a seguinte: para que isso está acontecendo? Qual é o motivo disso estar acontecendo? Para aprofundar a citação do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, podemos conectar com a questão do livre-arbítrio. Então podemos trazer o livre-arbítrio para esse momento do programa. Deus nos dá a ferramenta, a prova, mas nós escolhemos o esforço. Como disse Emmanuel, o fermento sozinho não faz o pão. Ele precisa da massa e do fogo. A massa é a nossa vontade e o fogo são as experiências da vida. Sem a nossa participação ativa, o despertar e a dor passa, mas o aprendizado se perde. O Espiritismo não prega o sofrimento pelo sofrimento, nem romantiza a dor como um fim em si mesma. A dor é, em verdade, um sinalizador da alma, um alerta de que nos afastamos das leis do amor. Allan Kardec, com a clareza que lhe é própria, nos ensina que as aflições possuem causas atuais, frutos da nossa escolhas de hoje, e causas anteriores, que são os débitos que ainda ecoam no nosso ser. O consolo real não é uma anestesia para os problemas, mas a compreensão de que a dor não é castigo divino, mas um reajuste pedagógico. Como afirma Emmanuel, a dor é o fermento da evolução. Ela movimenta as águas estagnadas da alma, compelindo ao movimento. O despertar do espírito acontece justamente quando compreendemos que o sofrimento é uma escola de paciência e resignação. Não uma resignação passiva, mas a aceitação ativa que busca transformar a dificuldade em degrau. O Evangelho segundo o Espiritismo, no coração, dessa codificação de Allan Kardec, nos lembra da justiça divina. Deus não impõe provas superiores às forças daquele que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não acontece, não é que falta possibilidade, falta vontade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, a continuidade da nossa evolução depende do nosso agora. A prova é o convite à nossa vontade, e a nossa vontade é a resposta. Olha que trecho bem forte. A prova é o convite desse melhoramento. E a nossa vontade, nossa persistência é a resposta. Evoluir no agora significa despertar para a responsabilidade de que somos os escultores do nosso próprio destino e que cada desafio é a matéria-prima para a nossa perfeição pura. Allan Kardec, na obra que é o coração do nosso movimento, explica a justiça por trás das nossas provas, num trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, lá
O seguinte trecho é: Deus não nos impõe provas superiores às forças daqueles que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não acontece, não é que falte possibilidade, é que falte vontade. Um trecho que já foi comentado anteriormente, quando vamos trazer, né, essa questão do emprego do tempo e também dessa dor que nos paralisa muitas das vezes, nos impede, nos desmotiva, mas sabemos que devemos persistir, que essa dor é um processo de aprendizado. Sim, sofremos, não há frieza, não somos frios, mas trabalhamos com a racionalidade. Então vamos nessa primeira parte colocamos a reflexão em cima do nosso tempo, que pode nos consumir pela ansiedade, e essa dor que pode paralisar esse processo de renovação, esse processo de reforma íntima. E você que ligou o seu rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver. Realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você ouvinte que não sabe onde fica nossa instituição e queira conhecer, vou deixar as informações. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, no bairro de Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são às segundas, quartas e quintas, com acolhimento começando no horário de 19h30. Ficaremos imensamente felizes com sua visita. Nossa instituição possui também um lindo trabalho de evangelização aos domingos, começando no horário de 9h30. Fazemos diversos também trabalhos assistenciais, como entrega de enxoval, de bebê às mães atendidas pela casa, cesta básica às famílias cadastradas e evangelizadas, bolsas de Natal, né? Natal passou pouco tempo, foi uma festa linda, e as crianças recebem as bolsas com os presentes, elas são apadrinhadas e tem ali aquele momento de alegria em seu Natal. Também temos um almoço que é servido aos domingos, as famílias que são ali evangelizadas. Então são quase 100 refeições aos domingos. E também tem o nosso lindo e famoso bazar. Então você pode contribuir com qualquer tipo desse serviço. Seja doando um pouco do seu tempo, como já foi falado lá na primeira parte do programa, ou através da doação material. Roupas, mantimentos, peças para enxoval dos bebês. Tudo será recebido com muito amor. E para aqueles que queiram colaborar, deixarei o contato. Nosso telefone é 24 98843 7822. Então vou repetir o telefone caso você queira fazer alguma doação para a nossa casa, para a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. O telefone é 24 98843 7822. Vamos seguir para o segundo momento do programa de hoje. Estamos falando de períodos de mudança, que esperamos às vezes o aniversário, mudança do ano, para que possamos nos dedicar, né, a um trabalho de caridade, a um atendimento às pessoas carentes, ou até mesmo a um familiar. Estamos discutindo que não precisamos desse tempo cronológico, dessa marcação do calendário para que venhamos ter essa mudança. Comentamos na primeira parte da questão do tempo, o emprego do tempo, baseado naquela história apresentada de Ismael. Falamos depois da questão da dor, que nos ensina que é um meio que podemos aprender e mudar. Então não precisa esperar um ano virar. Às vezes, no momento que fico muito fragilizado com uma dor, com um acontecimento, pode ser aquela chave virando para que possamos seguir no nosso processo de mudança. E vamos seguir para a segunda parte, né?
que traz praticamente uma junção do tempo com essa dor, com essa combustível para a mudança, que é a nossa reforma íntima, que é uma marca do espírita. Fala-se muito e deve-se muito pensar na reforma íntima. O texto de Kardec, lá do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, é cirúrgico. Para expandir esse ponto, vale ressaltar que o Espiritismo é uma doutrina de esperança progressiva, um processo que vai acontecendo. O verdadeiro espírita não é aquele que não erra, mas aquele que já não aceita o próprio erro com naturalidade. O despertar ocorre quando o erro passa a nos causar desconforto saudável, impulsionando para uma mudança. E logicamente, como é sempre colocado quando o tema reforma íntima, mudança, em palestras espíritas, em estudos, vem sempre aquele método de Santo Agostinho, que está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. A sugestão de Santo Agostinho, que está lá no Livro dos Espíritos, é um GPS para a nossa reforma íntima. Podemos detalhar que esse exame não deve ser um tribunal de culpa, mas sim um laboratório de autoconhecimento. Agostinho sugere que façamos como ele fazia: passar uma revista o que fizemos e perguntar: se caso morrêssemos naquele instante, naquele momento, teríamos algo a temer? Isso faz o conceito de continuidade da evolução para o plano imediato, né? Então, Santo Agostinho sempre vem com as reflexões ao final do dia, das suas ações, dos seus pensamentos. Então, aquela indagação: se eu morresse nesse instante, teria algo a temer? É importante trazer também para o debate, para enriquecer o nosso programa, a forma de abordagem de André Luiz, né? A biologia do pensamento de André Luiz. A citação de evolução no livro, né? Evolução em Dois Mundos, que é psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado pelo espírito de André Luiz, é uma obra espírita que fundamenta e aborda a evolução da alma no plano físico e espiritual. Esse livro foi lançado lá em 1958. O livro conecta conceitos científicos, né, biológicos, da biologia e da física, e a espiritualidade, tratando de temas como perispírito, fluido, sexo, hereditariedade e reencarnação. É um excelente para um debate científico atual. André Luiz e Emmanuel explicam que o pensamento é matéria mental, como foi, né, bastante trabalhado nesse livro, Evolução em Dois Mundos. Uma ótima obra para ser lida. Portanto, a reforma íntima não é apenas bonitinha no campo moral, ela é higiene vibratória. Mudar o pensamento é mudar a química do nosso perispírito e o ambiente espiritual que nos envolve. A reforma íntima deve ser o nosso coração pulsante da nossa proposta evolutiva. Mas o que define de fato ser um espírita? Como podemos rotular esse ponto de ser um espírita? Allan Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, imortalizou a bússola da nossa jornada. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas inclinações más. Notem a precisão do codificador. A marca distinta não é a perfeição, que ainda nos escapa, mas o esforço. Então, pelos esforços que essa pessoa, que esse espírito faz da sua inclinação mal. Então, é o esforço, é o trabalho, é a ação, é o movimento. É a lutativa
consciente e diária contra as sombras do egoísmo e do orgulho e da vaidade que ainda tentam governar nossas reações. A evolução não é um salto, é uma sucessão de passos dados no agora. Para realizar nossa mudança no cotidiano, proponho 4 pontos de reflexão. Quando viemos trabalhando essa abordagem da reforma íntima, ligando a primeira parte do programa que falamos do tempo, da proposta da dor, quando estamos aqui nas nossas provas, então vamos colocar aqui mudanças no cotidiano para construir esse processo de transformação, de evolução. Então, o primeiro ponto seria o exame de consciência como higiene da alma. Santo Agostinho, como já foi citado, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, nos oferece uma técnica milenar. Ao final de cada dia, no silêncio do quarto, interrogar a própria consciência. Eu cumpri o meu dever? Alguém tem motivos para de mim se queixar? Esse exercício transforma o travesseiro em um mestre e o sono em um portal de paz. Vamos para o segundo ponto. A transfiguração do homem velho. Paulo de Tarso já nos falava da necessidade de despojar-se do homem velho. Não basta trocar de religião ou ler 10, 15, 20 livros. A reforma íntima é o processo de substituir pacientemente velhos vícios por novas virtudes. É o trabalho do escultor que retira o excesso de pedra para que a obra de arte apareça. Terceiro ponto de reflexão. A ecologia do pensamento. No livro Evolução em Dois Mundos, que já citamos de André Luiz, nos alerta que nossos pensamentos criam o clima espiritual em que respiramos. Somos herdeiros de nós mesmos. Se desejarmos luz em nossa vida amanhã, precisamos acender a lâmpada da vigilância sobre o pensamento hoje, no agora. E esse quarto e último ponto, a transformação moral é o único consolo que não passa. A transformação moral nos dá autoridade da paz interior. Em vez de esperarmos que o mundo se torne melhor para sermos felizes, o convite do Espiritismo é inverso, que sejamos nós a iniciativa do perdão, a primeira mão estendida na tolerância e o sorriso que interrompe o ciclo da mágoa. Para nossa reflexão, Kardec nos dá o termômetro da nossa evolução. Repetindo o que já lemos, reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Reflita com a gente. Se você pudesse ver o rastro de sentimento que deixou onde passou hoje, esse rastro seria de luz ou de sombra? Você tem sido a solução ou o problema na vida das pessoas ao seu redor? Dois questionamentos muito importantes. Que possamos levar esses questionamentos para o final do nosso dia. Nossa, onde eu passei o dia de hoje? Quando olhar para trás, eu vejo rastro de luz ou de sombra. Como está essa questão? Como foi minha abordagem? Acolhedora? Ou fui mais rancoroso com alguém, mais rude? Essa reflexão nos permite um despertar da consciência. E, logicamente, se falamos da reforma íntima, vamos aí para nossa parte final do programa, abordando um tema que nos traz o sorriso no rosto, a esperança. O Espiritismo nos ensina
que a esperança não é a espera passiva, mas uma certeza operante. No capítulo 19, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explica que a fé necessita de uma base lógica. Se entendemos a imortalidade e a lei da causa e efeito, nossa esperança se torna filha da responsabilidade. Sabemos que colheremos o que plantamos agora. Logo, a esperança nos impulsiona ao plantio imediato. Muitos buscam a casa espírita apenas para o consolo, para receber a acolhida, receber o passe, a água fluidificada. O despertar do espírito acontece quando passamos para o nível do oferecer, não apenas receber. Ser o auxílio do céu na vida de alguém é a forma mais rápida de atrair o auxílio do céu para nós mesmos. É a lei da afinidade e a sintonia em plena ação. Estamos em plena transição planetária, momento de mudança do nosso mundo. Mas a Terra não mudará por um decreto divino, em uma data certa, no momento certo, em uma hora certa. Ela mudará pela soma das transformações individuais. A regeneração não é uma data no calendário, é um estado de consciência. Quem perdoa hoje já vive em si mesmo o mundo da regeneração. Caminhando para a conclusão das nossas reflexões, entramos no campo da esperança ativa. No Espiritismo, a esperança não é expectativa vaga, ela é filha da responsabilidade. Como nos lembra o apóstolo Tiago e reforça a codificação. A fé sem obras é morta. Muito de nós passamos a vida esperando o auxílio do céu, mas o espírito desperto compreende que o maior título que podemos carregar é o de sermos, nós mesmos, o auxílio de Deus na vida de alguém. Se você espera viver em um mundo de regeneração, compreenda que esse mundo começa na regeneração das suas atitudes. O Consolador prometido por Jesus é revelado pelo Espiritismo, não veio para nos poupar dos esforços ou retirar as pedras do nosso caminho. Veio nos explicar porque as pedras estão lá e como usá-las para construir nossa escada evolutiva. Dê à sua esperança as mãos do trabalho e os pés da caridade. Lembrando-se, o futuro não é algo que chega. O futuro é o presente bem aproveitado. A evolução não dá saltos, como já foi dito, mas também não para. Cada minuto é uma oportunidade de semeadura. Sobre a urgência desse recomeço constante e a beleza da renovação diária, André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, nos deixa uma inspiração profunda no livro Sinal Verde. Com a seguinte trecho: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Portanto, meus irmãos, não se prendam ao que deixaram de fazer ontem. O despertar é hoje. A luz que você busca está na ação que você pratica. Que possamos sair daqui não apenas consolados, mas convocados ao trabalho de nossa própria iluminação. O reino de Deus, como disse o Mestre, está dentro de nós, e o agora é o único tempo que temos para fazê-lo brilhar. Sobre a urgência desse recomeço constante, André Luiz nos inspira. Não te detenhas a examinar o mal que passou. Olha para frente, aproveitando o dia de hoje, porque o momento em que vives é o convite de Deus para o teu próprio aprimoramento.
Esse trecho está no livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier, ditado por André Luiz. Queridos e queridas ouvintes, indo já para o encerramento do nosso programa de hoje. Para encerrarmos a nossa reflexão sobre o despertar do espírito e a continuidade da evolução no agora, convido a cada um de vocês para uma pausa de silêncio interior. Muitas vezes, a nossa maior angústia é o peso que já vivemos, já fizemos, ou ansiedade pelo que ainda não alcançamos. No entanto, o Espiritismo nos liberta dessas correntes a nos lembrar de que a vida é uma escola de infinitas oportunidades. A dor que nos fere hoje é apenas o professor que nos indica o caminho do ajuste. A dificuldade que enfrentamos é apenas o degrau que ainda não subimos. Não caminhem sozinhos sobre o peso das suas próprias sombras. O Mestre Jesus, o guia e o modelo, que nunca nos abandona, deixou a promessa que atravessa milênios e ecoa dentro de nós nesse exato momento. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a esperança que não se engana. Porque não é baseada em milagres externos, mas na certeza de que a divina providência nos sustenta em cada passo. O amparo espiritual não nos retira a responsabilidade, mas nos dá a coragem necessária para encarar o espelho da alma. Ao se despertarem, ao final desse encontro, levem consigo o convite da renovação. Para finalizarmos esse momento, vamos levar o convite da renovação. Que cada amanhecer, para cada um de nós, não seja apenas a repetição dos mesmos hábitos, mas uma nova oportunidade de reencarnar em propósitos mais nobres. Que possamos despertar hoje, aqui e agora, para a tarefa que nos cabe. A evolução não espera por amanhã. Ela acontece no instante que decidimos, com vontade e amor, sermos um pouco melhores do que fomos ontem. Que a paz do Cristo envolva seus corações e que o despertar que buscamos seja feito no agora. E que a partir de hoje temos uma prática constante em nossa vida de buscar melhorar-se. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, com a alma em festa e o coração em paz. Feliz recomeço, feliz vida nova, muita luz e paz.